dia pessoal, mais uma semaninha. Começar com tudo aí então. Pode pedir. Qual foi que te encheu o saco aí? Página 9, 16. Tá, página 9. Na página 9 teve gente que pediu 8,14, é isso? Vamos começar com ele então. Eu pretendo fazer um pouco mais do que as 2, 3 que a gente faz, porque essa parte geralmente é a parte que o pessoal se confunde, e é bem aquilo que eu estava escutando no comentário antes da aula. O sinal. Geralmente é o sinal que confunde, essa história de eu tive dificuldade nisso, a maioria tem, no começo. Tu entender que para poder usar a equação, tu tem que primeiro pegar um plano cartesiano. Na verdade não é plano cartesiano aqui, né? Só um eixo do plano cartesiano, né? Ou o eixo X ou Y, ou o eixo D, né? Aqui é o D, ó, tá vendo? Ou pegar o eixo D, peraí que eu copiei a mesma forma 2 vezes. Recebeu, que Deus me proteja. D igual a D0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2, né? São essas 3 fórmulas que nós temos para resolver o problema, né? E nós estamos usando o D para marcar a posição. Então eu preciso pegar esse meu eixo imaginário onde está marcando, está medindo D e posicionar ele. E eu tenho que dizer onde é que está o meu zero desse eixo. E mais, eu preciso dizer para onde que aumenta e para onde que diminui os números. Se tu não fizer essa seleção adequadamente, não obedecer essa seleção, volta e meia a gente se complica nas questões. O mais legal é que tu pode colocar esse eixo imaginário onde tu quiser. Se tu respeitar esse eixo imaginário, tu vai achar as mesmas respostas que qualquer outra pessoa, mesmo que ela use o eixo em outra posição e em outra direção que a tua. Certo? Em outro sentido, perdão, né? A direção, se é um problema de queda livre, lançamento vertical, né? É óbvio que esse eixo imaginário tem que estar na vertical, né? Se fosse na horizontal, aí não seria queda livre nem lançamento vertical. Então vamos começar com esse aqui para ver. Um jogador de basquetebol, consegue dar um grande impulso ao saltar e seus pés atingem a altura de 1,25 metros. Uma lebre, não é um homem. A aceleração da gravidade no local tem o valor de 10 metros por segundo ao quadrado. O tempo que o jogador fica no ar é aproximadamente... Pessoal, observando que nós não estamos considerando, de repente, o fato de ele encolher as pernas. Concorda comigo? Porque senão já é um fenômeno bem diferenciado. Eu precisaria de vários dados. Ele não falou o tamanho do sujeito, não falou o tamanho das pernas. Então eu tenho que supor que ele só pulou e continuou, né, com as pernas esticadas na hora de voltar para o chão. Que se ele encolher as pernas na hora de chegar no chão, ele pode diminuir alguns milissegundos aí, aumentar alguns milissegundos o tempo que ele fica no ar. Então olhem só o meu jogador. Tá ligado? Essa é a primeira coisa importante de entender na física. É tudo uma abstração, é tudo uma ultra mega simplificação da realidade. É um jogador de basquete, cara. Olha isso. Bom, não interessa a massa dele, não falou a massa, porque nós sabemos que os corpos todos caem né, na mesma aceleração, deixou bem claro que a aceleração é essa. A aceleração da gravidade atua para baixo. Isso é sempre assim. Agora, se isso vai ser mais ou menos, vai ser na hora que tu colocar o teu eixo D, o teu eixo das distâncias aí. Olha, amigo, já que aqui é o chão, eu vou pegar o meu eixo D e vou colocar ele para cima, então. E aqui eu vou chamar de... altura. Quanto aqui no chão? Pode ser. Se tu quiser, tu bota 1000. Mas eu chamaria de 0. Claro, né, cara? É o chão. O que eu vou dizer que o chão é 1000? Entendeu? Então, eu sempre gosto de chamar de 0 o chão. Mas às vezes eu prefiro chamar de 0 o lugar onde o cara está lá em cima. Se é um suicida pulando de um prédio, eu posso botar o eixo no prédio e dizer que o terraço é 0. Aí a distância onde ele vai bater no chão vai ser a altura, na verdade, da onde ele caiu, entendeu? Eu posso inverter isso. Aí acabaria ficando negativo. Gente, se aqui é o 0, tu concorda que aqui deveria ser o 1, ali o 2 e assim por diante? Quer dizer que para cima, então para baixo, ó, é esse o grande perigo dessas questões, ó, só isso. E eu poderia ter feito o contrário, e eu farei, eu vou fazer o contrário aqui para a gente ver o que vai acontecer. Eu vou fazer o contrário depois aqui também. Então lá está o meu jogador, ele salta, atinge até 1,25, não é isso? Passa um pouquinho do 1 ali. Concorda comigo? É essa altura que ele atinge. E aí ele quer saber quanto tempo ele fica no ar, é isso? Uhum. O tempo que o jogador fica no ar é aproximadamente, eu vou calcular o tempo de subida, que nós sabemos que é o mesmo que o tempo, e aí é só multiplicar por 2.
com a velocidade do atleta quando ele atinge a altura máxima? Certo. Fica zero, né? Se eu fosse usar a equação da velocidade, eu ia ter um problema de não saber qual é a velocidade inicial. Eu ia saber a aceleração e o tempo e não ia saber a velocidade inicial. Me ferrei, não deu. Uma das fórmulas não deu. Ah, não, é a Torricelli. Tenho certeza que é a Torricelli. Velocidade final, não sei. Inicial, não sei. Aceleração, menos 10. Que distância que ele andou? 1,25. Putz, mas assim eu vou encontrar o que através dessa equação? Ele pediu a velocidade inicial? Não. Olha, talvez se eu pegar a velocidade inicial nessa e jogar naquela, eu conseguiria, né? Certo? Mas, já que só tem 3 fórmulas, o máximo que pode acontecer na minha vida é eu tentar as 3, né? É o pior que vai acontecer na tua vida, é tentar as 3. Então vamos lá. Não gostei de nenhuma das duas anteriores, vou tentar a terceira. Aí eu vou ver qual que vai ser mais divertida. Posição final. É a altura que ele atingiu, 1,25. Posição inicial. Zero. Eu escolhi como 0. Velocidade inicial. V0. Tempo que ele ficou, eu também não sei. Aceleração é menos 10. T ao quadrado sobre 2. Beleza? E aí, galera, essa equação está faltando o T e o... Então, de fato, né, eu vou ter que achar o V0 em Torricelli. E depois de achar o V0, ou substituo nessa, ou nessa. Eu vou preferir substituir nessa, porque essa é uma equação de primeiro grau, né? Vai ficar muito mais fácil de resolver, concorda comigo? Então é isso aí. 0 ao quadrado é 0. 2 vezes 1,25. 2,5 vezes menos 10. Menos 2... Não. Menos 25, obrigado. Passa para cá. Mais 25. E ao quadrado passa para o outro lado. Raiz quadrada e a raiz de 25. 5 metros por segundo. Agora que eu descobri que velocidade ele tinha no início, que eu usei Torricelli para ver isso, eu vou jogar na equação da velocidade aqui em cima. Ó. Certo? Porque aquela ali está tão feia, então eu não gostei de usar ela. 0 é igual, V0, 5 menos 10 vezes T. Menos 10 vezes T passa para cá, 10 vezes T. Está multiplicando, passa dividindo. T igual a 5 dividido por 10, 0,5. Isso é o tempo de subida. Então qual é o tempo total? Claro, é meio segundo subindo, meio segundo descendo, já que a gravidade é a mesma na subida e na descida. Então, tempo total igual a 0,5. Sabe que na faculdade agora eu estou aprendendo a dar aula, né? Certo? Então eu vou ficar muito bom em dar aula, pode ter certeza disso. Ó, uma das coisas que agora me veio na cabeça, isso eu não posso deixar de comentar com vocês, que é meio chocante, sabe, pra mim. Eu tive a mesma dificuldade que todo mundo tem para entender a inércia, para entender que um corpo que está andando, se a resultante for 0, continua andando em linha reta, com velocidade constante para toda a eternidade. Lembra disso? Então, se eu estou no espaço sideral, tenho essa massa aqui segurando na mão e empurro ela, depois ela continua, né, com velocidade. E quais são as forças que atuam nela? Nenhuma. Nenhuma. A maioria das pessoas que não estudam física acreditam que existe uma força empurrando ela para frente, né? Para ela poder estar andando. As pessoas que não entendem física, para te dizer, né? As pessoas normais, a maioria das pessoas, 99% das pessoas, acham que tem uma força que continua atuando no corpo que vai para frente, certo? E o pior é a cadeira, né, cara? O cara bota a cadeira para andar, ó, depois que eu empurrei a cadeira, para onde atuavam as forças que atuavam na cadeira? Quais eram? Depois soltou ela. Depois que eu empurrei ela. Só de outro para baixo. Tem um atrito para lá, tem o peso, a terra continua traindo ela, e tem a normal, por isso que ela não afunda na terra, né? Certo? A resultante é 0 nesse sentido, beleza? E enquanto ela caminhava para lá, na horizontal a resultante era para o sentido oposto. Por isso que ela parou, inclusive. Concorda comigo? O professor estava mostrando para a gente as pesquisas sobre ensino, né? Que mostra o seguinte, ó. Que 90% das pessoas que terminam o ensino médio, tu faz essas perguntas para ela numa provinha idiota lá, bota a setinha para onde atuam forças. A maioria continua, depois de ter sido ensinada sobre a inércia, depois de ter sido mostrado tudo bonitinho, a maioria continua botando uma setinha para frente, achando que tem uma força empurrando a cadeira para frente, mesmo depois que eu parei de empurrar ela. Olha que loucura, né, cara? É a história da gente querer usar o nosso bom senso do dia a dia para entender a natureza.
e ignorar o que os cientistas fizeram, né? Acontece. É possível que aconteça isso contigo depois. Tu acabou de aprender isso recentemente, tá fresquinho. Pô, cara, eu ia ficar louco se a maioria não conseguisse perceber isso, que eu também mostrei isso pra vocês no primeiro ano, pra muitos de vocês, né? Desde o primeiro ano eu tô trabalhando isso com vocês. Seria uma derrota pra mim, né? Não perceber que eu... Ou talvez esteja me iludindo, mas né, acreditar que a maioria de vocês já tem essa noção da inércia. O professor mostra lá, cara, então a dificuldade que as pessoas têm de enxergar, por exemplo, o que acontece depois que o giz sai da minha mão, ó. Para onde é que atuam as forças desprezando a resistência do ar? Para onde é que atuam as forças no giz enquanto o giz sobe mesmo? Para baixo. Existe uma força atuando para baixo enquanto o giz sobe. Beleza? E é isso que faz ele parar e depois voltar aceleradamente. E esta força que atua sempre para baixo é maior, menor ou igual na subida e na descida? É igual porque o próprio peso do objeto é m vezes g. Beleza, galerinha? Tá? E aí o professor falando, né? Então, já que perceberam que com o ensino normal as pessoas não largam esses conceitos delas mesmas para resolver, são chamados de conceitos alternativos. Desculpa, concepções alternativas é o nome que se dá. Antes eram concepções errôneas. Mas como a concepção não é totalmente errônea, né? A pessoa acha uma maneira de explicar o que está acontecendo, mudaram para concepção alternativa o nome disso. Então, todo mundo, desde que nasce, começa a tentar entender o mundo. E aí, como a gente não percebe que tem o atrito, a gente tem a tendência de imaginar que os corpos têm a tendência de parar, naturalmente, né? E na verdade não, os corpos têm a tendência de continuar andando. Só se tiver o atrito é que eles param. Concorda comigo? Só quando a gente estuda física tecnicamente é que a gente vê essa realidade. A maioria dos seres humanos não vai nem enxergar essa realidade. E mesmo tendo feito às vezes o curso de física tudo bonitinho, aquilo acaba se diluindo no dia a dia. 10 anos depois que estudou física, tu não vai lembrar da inércia, pô. Aí tu já esqueceu que tem inércia, tu já bota uma força para frente, empurrando o corpo magicamente para frente, certo? Então é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Agora pasme, isso me chocou também. O professor mostra que mesmo nos cursos superiores, e mesmo nos cursos superiores de engenharia, as pessoas continuam botando a força para frente. O cara é engenheiro e ele não sabe da inércia, cara. Aí o prédio cai depois. Beleza? Aí tu tem o teu canudo e não serve pra porra nenhuma, porque tu não vai saber fazer projeto nem de nada. Porque nem a maldita inércia da primeira lei de Newton no ensino médio o cara aprendeu. Tu tá entendendo a minha preocupação, cara? É isso que é o delicado, cara. Às vezes o cara tá na engenharia, na faculdade de engenharia, e a galera lá na engenharia vai responder uma questão idiota dessa e não sabe da inércia. É apavorante, certo? Aí o professor ensina técnicas construtivistas para tentar desmanchar isso que tem dentro do teu coração. Essa concepção alternativa, certo? E o pior, mesmo depois quando tu dá aula construtivista, passa alguns anos, tu faz o teste e a pessoa esqueceu da inércia. Esqueceu que um corpo que está andando tende a continuar andando para toda a eternidade, porque Deus fez a natureza assim. Beleza? Para os criacionistas, ou a matéria reage assim para os que não acreditam em Deus. E o pior, um corpo que está girando tende a continuar girando por quanto tempo? Para toda a eternidade. A menos que exista uma força contrária, pode ser o atrito, que faça o parar. Então se existe inércia linear, também existe inércia rotacional, de rotação. Beleza, galerinha? Certo? Então não se esqueçam, botem isso no coração de vocês. A natureza, às vezes, não é tão simples quanto nós gostaríamos. Tem coisas misteriosas que não dá para enxergar de supetão ou com o dia a dia, que precisa de um estudo mais técnico para poder enxergar. Beleza? Então isso tudo, ó, só porque o tempo que demora para subir, isso é só um indicativo de que as forças não mudam na subida e na descida. Concorda comigo? É só um indicativo. E aí, como eu tive essa aula recentemente, quis dar mais uma reforçadinha nisso, para que até o final do ano a inércia esteja bem viva em nossas mentes. Olha só, escreveu uma coisa muito absurda no quadro, hein? O tempo total era o dobro, não era? 2 vezes 0,5, 1 segundo. Tinha letrinha? Tinha. Letra A? Pode pedir ali. Não, eu fiz por outro modo e usei a terceira forma e botei V0 como 0 para ter deu a mesma resposta. Vamos ver, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos pensar. O que aconteceu, na verdade, foi o seguinte, ó, só para a gente interpretar o que tu fez, para a gente não achar que deu a mesma resposta por mágica. Vamos entender o que tu fez. Na verdade, cara, tu pensou o seguinte, o cara subiu até quanto? 1,5. E depois ele vai cair?
E se ele vai cair lá em cima, naquele momento quando ele atingir a altura máxima, naquele ponto a velocidade dele era... Então tu fez a conta de cima para baixo. Concorda comigo? Porque se o cara não falou nada, tu não pode... Quando tu cortou aquele V0, tu colocou 0. E um corpo que tem velocidade V0 nem sobe. Concorda comigo? Então só para tu entender por que deu certo. Então coincidentemente, quando tu colocou V0 igual a 0 e considerou a altura 1,25, tu estava fazendo a queda. E realmente, se eu for fazer a queda, eu só vou precisar de uma equação. É isso mesmo. Eu analisei o início do fenômeno, né? De cima para baixo. Tu fez o contrário. E olha só que interessante então. Deixa eu apagar o nosso formulário, nós vamos ter que decorar mesmo, né? Então olha só. O jogador subiu, parou instantaneamente, né? E começou a cair. Então eu vou dizer que aqui em cima é 0. Vou dizer que ele caiu 1,25 metros. Então o chão virou 1,25. Então para baixo é mais, né? Concordam? 0, 1, 2, 1,25, né? 1000. Então para baixo é mais. Então a gravidade agora é mais 10 metros por segundo ao quadrado, não é menos. Ali eu tinha usado menos, certo? Aliás, essa fórmula aqui eu nem cheguei a usar ela. Nem precisei usar ela. Eu usei a equação horária da velocidade que achei mais prático. O amigo usou a equação horária da posição, certo? Mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Posição final do objeto. É, porque ele vai cair 1,25 metros. Posição inicial. 0, chamei lá em cima de 0. Velocidade que ele tinha quando ele estava lá em cima. É, porque ele parou de subir, então é 0. Tempo eu não sei. Aceleração. 10, agora é positivo. T ao quadrado sobre 2. Está dividindo, passa. Isso aqui vai zerar, vai dar 2,5. O 10 está multiplicando, passa. Dividido por 10 é igual a t ao quadrado. T é igual a raiz. 2,5 dividido por 10 é 0, e a raiz de 0,25 é 0,5. Perfeito, sem problema nenhum. Mas vamos entender que na verdade tu colocou... Aliás, tu ainda pode ter mudado isso aqui, né? Pode ter chamado 1,25 lá em cima e 0 embaixo, isso não é o problema. Certo? Aí a gravidade seria menos. Realmente, né? Mais passar para cá, menos, daí bota o menos ali, não vai mudar nada, certo? Mas o importante é entender que quando tu colocou V0 igual a 0 é porque ele parou lá na parte de cima, por isso que fechou, certo? Ótima observação. Pô, bacana isso, ó. Ou usamos duas equações, Torricelli e equação horária da velocidade, ou poderíamos ter usado só a equação horária da posição, desde que fizéssemos de cima para baixo o problema. Ótimo, ótimo, adorei. Próxima, qual dessas aí que incomodou vocês também? Pode pedir. Quanto? 8,16. 8,16, vamos a ela. Fala, amigo.